Hoje, quarta-feira, é dia de tirarmos dúvidas na nossa coluna de Direito Trabalhista. Já está aqui comigo, de volta das merecidas férias, o doutor Gustavo Leonardo, nosso advogado. Bem-vindo, doutor. Boa noite. Muito obrigado, Carol. Boa noite a todos. Férias longas, né, doutor? 30 dias. Ele disse que passou rapidinho, mas para a gente foi uma eternidade. Doutor, bem-vindo de volta. Vamos à primeira pergunta, pessoal. Olha só. Meu marido trabalha como diarista em uma fazenda de segunda a sexta há 2 anos. Ele não tem carteira assinada. Quais direitos ele tem? Sônia Ferreira, de Montes Claros, norte de Minas. Pois é, no caso aí, Sônia, seu marido tem direito, né, à carteira assinada, a todos os direitos trabalhistas. 2 anos aí não configura diarista, trabalhando aí de forma sucessiva. Então, deve-se entrar na justiça, pedir o vínculo de emprego. Vamos à segunda pergunta. Mesmo doente, fui demitida por justa causa. O que posso fazer? Adenilza Aparecida, de Juatuba. Pois é, Adenilza, na verdade, você não poderia ter sido dispensada. Quando o trabalhador está doente, o contrato dele está suspenso. Assim como quando ele está em férias, o contrato está interrompido, ele não pode ser despedido. Tem que esperar o retorno do trabalhador. E aí tem que avaliar, claro, se houve realmente a justa causa. Terceira pergunta. Fiquei afastada pelo INSS de maio a outubro e quando o INSS determinou o retorno, a médica da empresa não liberou. Fiquei 1 mês sem trabalhar. Por isso, e agora a empresa não quer pagar o período. É certo que faço? Cátia Aparecida de Carvalho, de Belo Horizonte. Pois é, essa é uma situação que acontece muito, que é o limbo previdenciário. O que é isso? Aquele momento em que a empresa não paga e o INSS não paga. Os tribunais trabalhistas têm entendido que sim, que o trabalhador pode pedir e a empresa tem que arcar com esse período. Vamos a mais uma pergunta, doutor? Temos aí, pessoal, Alan Freitas de Vespasiano. A empresa que trabalho está se transferindo para outra unidade em outra cidade. Em outra cidade da região metropolitana de BH, que é o dobro da distância da minha casa. Eu sou obrigada a me mudar, é o Alan Freitas de Vespasiano. No caso aí sim, ele tem que ser transferido, né? Uma vez que se não existe mais aquela unidade, ele tem que ser transferido para outra unidade, sim. Doutor, vamos voltar aqui, ó. Não vamos botar mais uma não, porque nós estamos com um probleminha aqui nas perguntas. Eu vou fazer direto aqui no tablet. Vanderlei Francis, de Conselheiro Lafayette, disse que o filho dele nasceu numa sexta-feira à tarde, doutor. E ele trabalhou normalmente no dia. Qual seria o dia que ele deveria voltar ao trabalho, hein? Pois é, a licença paternidade são de 5 dias. E isso é uma dúvida frequente. Começa a contar a partir de quando? Aí, no caso, ele trabalhou até sexta-feira. E sexta-feira ele trabalhou. O primeiro dia útil, segunda-feira. Então, vai começar a contagem na segunda-feira e ele terá até a sexta-feira de ausência aí justificada, recebendo o salário aí por esses dias. Doutor, a gente tem mais uma pergunta aqui de Caeté, do Edivaldo Paes. Ele diz que trabalha de 8 da manhã às 3 da tarde, com um intervalo de 15 minutos. Esse intervalo está correto pela jornada? Pois é, não, está incorreto esse intervalo aí. De 8 às 15 nós temos 7 horas. A partir de 6 horas de trabalho, o trabalhador tem que ter 1 hora no mínimo de descanso. Mais uma pergunta, doutor. Esse é da Elisângela Silva, do bairro Planalto, aqui em Belo Horizonte. Ela disse que trabalha como cuidadora de idosos de 7 da noite às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira. Ela tem direito a horas extras e o adicional noturno? É a pergunta dela. Pois é, no caso da cuidadora, ela está trabalhando aí numa jornada de 7 da noite às 7 da manhã, ela está trabalhando 12 horas, né? O correto seria trabalhar 8. Mas a cuidadora pode trabalhar o 12 por 36. Só que aí ela trabalharia um dia, descansaria outro e voltaria no outro. Então aqui ela está trabalhando direto. Então ela tem direito a hora extra sim, e no período noturno de 10 às 5, adicional noturno.